Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos iniciar com mais uma semana, pedindo a Deus que nos abençoe, que Ele nos guarde, nos proteja, nos abençoe, amém? Então, vamos pegar os nossos livros de língua portuguesa, o nosso estojo, vamos iniciar com a nossa aula de hoje. E então, turminha, hoje nós vamos fazer uma leitura e uma interpretação textual. Nós daremos início ao capítulo 8 e o tema de hoje será buscar melhorias para a vida. Então, antes da leitura, vamos trocar ideias, tá bom? Aqui no Hora da Leitura. Então, olha só, primeira questão: quais são os aparelhos eletrônicos que você normalmente usa? Na sua casa, geralmente no seu dia a dia, quais equipamentos, quais eletrodomésticos você utiliza? Nós podemos citar o celular, a TV, tem também a geladeira, né, que nós abrimos, nós conservamos nossos alimentos, dentre outros. Imagine o que aconteceria se você acordasse um dia e percebesse que todos os seus aparelhos eletrônicos tivessem sumido, além de não haver mais energia elétrica. E aí, turminha, como seria? Vocês já imaginaram que nem sempre existiram eletrodomésticos ou energia? Como será que as pessoas faziam, né, para poderem viver nessa época em que não havia energia em suas casas? É verdade. Se você conversar com alguém da sua família, alguém mais velho, essa pessoa vai te dizer que ou a mãe dela, ou a avó, na época, né, que elas viveram, não havia energia na casa dela, certo? Então, como era que elas viviam, né, dentro de casa sem a luz, né, para clarear a casa, sem uma geladeira para poder conservar os alimentos? Como era que elas faziam? Conversa aí com algum adulto, tá? Sobre como que era o modo de vida dessas pessoas nessa época, tá bom? E você já imaginou um mundo diferente, sem máquinas, sem eletricidade? Você gostaria de viver em um mundo assim? Por que você gostaria ou não de viver em um mundo assim? Bom, eu acho que seria bem mais complicado, né? Já pensou sem energia em casa? Seria possível viver sim, né? Muitas outras pessoas no passado viveram sem energia elétrica. Porém, né, nós sabemos que o uso da energia elétrica, o uso dos eletrodomésticos, nos ajudam bastante no nosso dia a dia, né, em vários aspectos. Tá bom? Então, vamos agora realizar a leitura do texto. Já não se fazem mais paz como antigamente. Por que será que esse texto se trata? Qual será o tema, né? A temática do texto, o assunto que está sendo abordado? Será que já dá para a gente saber, assim, observando apenas o título do texto? Então, vamos ler o texto para, então, compreendermos, né, o assunto tratado nele. Então, vamos lá. A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim: frágil. Do outro lado estava escrito: este lado para cima. Parecia embalagem de geladeira. E o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia inteiro. À noitinha, a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já esperava a entrega do volume. O menino quis saber o que era, se podia abrir. A mãe pediu paciência.
No dia seguinte, viriam os técnicos para instalar o aparelho. O equipamento corrigiu ela meio sem graça. A curiosidade aumentava. À noite, o menino sonhou com uma caixa fechada. Os técnicos chegaram cedo, de macacão. Eram dois. Desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes umas às outras. Em meia hora, instalaram o boneco, que não era maior do que um homem de mediana estatura. O filho espiava pela frecha da porta, tenso. A mãe o chamou. Filhinho, vem ver o papai que a mamãe trouxe. O filho entrou na sala, acanhado, diante do artefato estranho. Era um boneco, perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, tossia, piscava os olhos, às vezes, um de cada vez. Assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia estrogonofe, acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia roupa, passava ferro, engomava camisetas e, dentro do peito, tinha um disco que repetia: Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado. O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai. Nunca se queixara, porém, percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhava o tempo todo, muitas vezes chegando bem tarde. Juntar economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão. Ele conta histórias, mãe? Os técnicos olharam o garoto com indiferença. Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta histórias, mas assiste à televisão e pode ser acoplado a um dispositivo opcional que permite longas caminhadas a campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia para suportar crianças de até 6 anos. Porém, não conta histórias e não convém insistir. Pode desgastar o circuito do monitor. O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar à mãe que parecia encantada. Ligado à tomada elétrica, funcionava também com bateria. O equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até a mesa e apanhou o jornal. A mãe puxou o filho pelo braço. Agora vem, filhinho. Vamos lá para dentro. Deixa teu pai descansar. Bom, esse texto, tá? É de Lourenço de Aféria, do livro Já Não Se Fazem Paz Como Antigamente. Bom, meus amores, agora vocês vão abrir o livro na página 52. Pois é, nós vamos realizar a atividade desta página e a página 51 vocês vão fazer em casa depois que assistir o vídeo, certo? Então vamos lá. Aqui na página 52, a atividade começa a partir, ó, da terceira questão, certo? Vamos lá. Escreva V para as frases que estão de acordo com o texto e F para aquelas que não estão de acordo. Então, olha só. Primeira frase. O equipamento que chegou pelo correio era esperado pelo garoto. Então, o garoto já esperava aquele equipamento.
Na embalagem, havia alertas de cuidados que se devia ter com o produto. E aí, meus amores, tinham alertas sobre os cuidados que se deveria ter com aquele produto? Sim ou não? Terceira frase. O robô executaria vários trabalhos domésticos e ainda contaria histórias para o garoto. De acordo, turminha, com o texto lido, o robô contaria histórias para o garoto? Sim ou não? Isso é verdade ou é falso? Quarta frase. A ausência do pai deixara o garoto triste. E aí, o garoto estava triste por conta da ausência do pai dele? Última frase. Os técnicos sentiram dificuldades para instalar o equipamento. Turminha, olha, de acordo com o texto, está bem fácil. Tá? Se você ainda tiver dúvidas, você volta para o texto, dá uma lida, tá bom? Para poder se apropriar mais, né, do assunto tratado no texto. Para então responder essa atividade. Tá bom? Mas está bem simples. Se você prestou atenção direitinho, não vai nem precisar ler novamente. Mas se for preciso, vai lá e lê de novo. Tá bom? Não tem problema nenhum. Quarta questão. Que informação sobre o boneco fez o menino se decepcionar? E aí, o que foi que decepcionou o menino? O que era que o menino queria tanto que não era possível? Por que você acha que isso aconteceu? Então, vai lá no texto, tá bom? Que aí você vai ver bem fácil essa questão aí. Quinta questão, leia o trecho. Esse é o modelo ZYR14, mais indicado para atividades domésticas. Quais eram as atividades domésticas que o boneco executaria? Então, volta lá no texto. Algumas eu sei que você lembra, outras, né, como eram várias, tá? Talvez não seja possível lembrar. Mas aí você retorna ao texto, dá uma lida, certo? E aí você faz essa questão aqui. Sexta questão. Se faltasse energia elétrica, o boneco poderia continuar realizando atividades domésticas? Por quê? Então, tem lá no texto também, tá, meus amores? Sétima questão. A quem o boneco possivelmente estaria se dirigindo quando falasse? Então, quando ele diz assim, já fiz a lição, essa pergunta ele fazia para quem lá no texto? Seria para a mãe do garoto? Seria para o garoto? Para os rapazes que montaram o robô? Bom, se você não lembra, pode voltar no texto, mas está bem simples, não tá? Letra B. Como vai, meu bem? Olha só. Essa frase aqui que o robô disse foi para quem? Ok? Oitava questão. Por que, geralmente, nas caixas que são entregues pelo correio, vem escrito frágil e este lado para cima? Por que vem essas frases nos pacotes, nas caixas que são entregues pelos correios? Reflitam aí, tá? Para depois fazerem. Nona questão. Explique o trecho usando o significado das palavras destacadas. Olha só. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional. E aí, acoplado, opcional. Qual o significado dessas palavras? Você pode pesquisar no dicionário, pela internet, tá bom? Você vê o significado e depois você vai explicar o que foi que esse trecho aqui quis dizer. Tá bom, meus amores? Então agora você vai dar uma pausa no seu vídeo, tá? Vai lá, pega o teu livrinho, responde bem direitinho essa página, a página 52, volta ao texto, lê quantas vezes forem preciso para responder, tá bem caprichado. Ok, meus amores? Quando você terminar, você retorna, dá play no vídeo e acompanha a correção. E aí, meus amores, vamos agora para a nossa correção. Vamos lá? Então, olha só, na terceira questão, que era para escrever V ou F de acordo com o texto. Olha só. Então, ficaria, olha só.
O equipamento que chegou pelo correio era esperado pelo garoto. Não, o garoto nem sabia. Ele fica surpreso, né, com a chegada da caixa. Ele não sabia, tá bom? Então ele não esperava esse equipamento. Então, ó, era para você ter marcado F. Na embalagem havia alertas de cuidados que se devia ter com o produto. Sim, né, tem lá frágil, este lado para cima, lembram? Verdade. O robô executaria vários trabalhos domésticos e ainda contaria histórias para o garoto. Não, que é tanto que o garoto se decepciona porque o robô não conta histórias, ok? A ausência do pai deixara o garoto triste. Então, V. O garoto ele ficava muito triste porque o pai estava ausente, certo? E última frase: os técnicos sentiram dificuldades para instalar o equipamento. Não, de acordo com o texto, rapidinho eles instalaram. Ok? Quarta questão. Que informação sobre o boneco fez um menino se decepcionar? O que foi que decepcionou esse menino? Por que você acha que isso aconteceu? Então, olha só. O fato de ele não contar histórias. É uma resposta pessoal, mas a gente percebe, de acordo com a leitura, que o que faz com que essa criança se decepcione é o fato do robô não contar histórias, certo? Espera-se que vocês digam que o garoto sentia falta do pai, que não poderia ser substituído pelo boneco. Ora, se ele perguntou se o boneco contava histórias, era porque certamente o pai contava histórias para ele. Quinta questão, lê o trecho. Esse é o modelo ZYR14, mais indicado para atividades domésticas. Quais eram as atividades domésticas que o boneco executaria? Então, olha só. O coitado do boneco, minha gente. Ó, lavar pratos, limpar a casa, tirar o pó dos móveis, fazer estrogonofe, lavar o quintal, estender roupa, passar ferro e engomar camisas. Olha quantas coisas o boneco precisava fazer. Se faltasse energia elétrica, o boneco poderia continuar realizando atividades domésticas? Por quê? Sim, né? Lá no texto está bem claro que o robô também era movido a bateria, certo? Sétima questão. A quem o boneco possivelmente estaria se dirigindo quando falasse? Então, ó, já fez a lição, provavelmente o garoto, né? Que o garoto é quem estuda. Como vai, meu bem? A mãe do menino. Que no caso, né, seria como se fosse a esposa do robô. Oitava questão. Por que geralmente nas caixas que são entregues pelo correio vem escrito frágil e estilado para cima? Então, é porque os produtos, meus amores, é, quando eles são entregues, eles podem ser danificados ou quebrados, se não forem carregados com cuidado. Então, vem justamente para lembrar, né? Quem estiver carregando o pacote ou a caixa para ter esse cuidado para não quebrar. Nona questão, explique o trecho usando o significado das palavras destacadas. Então, olha só. Aqui, ó, e pode ser acoplado, pode ser ligado a outra peça, a um dispositivo opcional, né? A outra peça, para desenvolver novas funções, caso o consumidor deseje. Bom, meus amores, agora a tia Suzana vai explicar a atividade da página 51. Tá bom? Essa atividade você vai fazer sozinho. Preste atenção na explicação, porque essa atividade está muito fácil. Olha só, entendendo o texto. Primeira questão. Desenhe nos quadros o que se pede. Então, aqui tem 3 quadrinhos. E aqui você vai desenhar, olha só, o comando, o começo da história, o meio da história e o final da história. O que se passa no início, no meio e no fim. Bem simples. Ok? Segunda questão. Que personagem ou personagens durante a história ficaram? Quem ficou, minha gente? Letra A, curioso, tenso, surpreso e depois decepcionado. Você vai ver essas características, tá? Vai relacionar um personagem e vai escrever aqui, tá? Letra B, quem foi que ficou satisfeito, paciente e depois encantado? Você vai escrever aqui no tracinho. Quais foram os personagens que ficaram indiferentes ao garoto? Você vai escrever no final.
tá bom? Então, a atividade de casa é só isso. Não é fácil, não é simples. Água do pote, não é mesmo? Então, é isso, meus amores. A nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o texto, tenham aí, ó, feito uma ótima interpretação textual, ter identificado é, a temática, né, o assunto que foi abordado no texto, enfim. Espero que você tenha tido uma ótima compreensão do texto, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima. Um beijo, que Deus te abençoe.